Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre avaliação psicopedagógica. Veja bem, quando os pais percebem uma dificuldade e procuram um psicopedagogo, geralmente o primeiro momento ele é feito com uma entrevista. Essa entrevista, ela pode, alguns psicopedagogos escolhem realizar ali algumas perguntas que são pertinentes, que vão nos dar um norte sobre o que avaliar na criança, de que direcionamentos a gente vai ter. E alguns outros também preferem incluir nessa entrevista a anamnese. Eu gosto de fazer os dois lados, eu gosto de fazer entrevista e catar algumas perguntas que são muito importantes lá na anamnese, que atendam aquela minha necessidade e curiosidade para trabalhar com aquela criança. Por quê? Todos os passos são iguais na avaliação? Não. Se você for para qualquer site, falar com qualquer profissional na área psicopedagógica, você vai ver que ele vai te dizer que geralmente as sessões duram entre 7 e 10 sessões, para que se feche um levantamento de hipótese. E aí isso pode variar. Algumas crianças não precisam das 10 sessões. Cada psicopedagogo, dentro da sua experiência, ele vai buscar avaliá-lo dentro dos instrumentos que são necessários para ele, para aquela idade, para aquela situação, para aquela queixa que a família está trazendo. Então é muito importante que nesse momento da entrevista os pais apresentem todas as angústias e que o psicopedagogo também faça aquele momento de acolhida. Porque nós que somos pais sabemos como é difícil a gente dar assistência, como é difícil a gente ajudar às vezes o nosso filho ou a nossa filha quando eles estão passando por algum tipo de dificuldade. Por quê? Porque o ser humano, ele nasceu propenso a sempre ter sucesso. E quando aquela pretensão não é tão atendida, vem a frustração. E dentro dessa frustração, a gente está vendo muitas crianças elas se retraírem mais e mais. Às vezes a criança chega até 9, 10 anos, ela não consegue desenvolver o processo normal da leitura, porque ela está cheia de nozinhos que ela vai acumulando desde a educação infantil. Então, eu costumo dizer, inclusive abrindo um parêntese, a educação infantil ela é muito importante no desenvolvimento do seu filho. Eu até defendo que a gente precisa ter muito cuidado na hora de escolher a escola do seu filho. Quem são esses profissionais? Quais são as áreas de capacitação que eles têm? O ambiente escolar, se ele é arejado, enfim. Em um outro momento a gente pode falar um pouquinho sobre a educação infantil. Mas aí falando sobre a avaliação, depois desse momento da entrevista, geralmente os psicopedagogos, eles seguem uma linha. E dentro dessa linha, a proposta é que aquele primeiro momento com a criança seja a EOCA, que é a entrevista operativa centrada na aprendizagem. O que a EOCA faz? A EOCA, ela procura buscar o que a criança tem de bom, o que ela sabe fazer. Por quê? Dentro da escola, os professores, eles acabam seguindo um cronograma muito fechado. Né? Tem toda aquela regrinha que a escola e que alguns coordenadores fazem questão de seguir. E aquele cronograma nem sempre atende a todas as necessidades da criança, né? Aquelas crianças que têm uma mente mais voadora, que gostam de voar, viajar, que gostam de saber os porquês nos mínimos detalhes, muitas vezes não são atendidas dentro de alguns cronogramas fechados. Então, dentro da escola, infelizmente, a maioria das crianças com dificuldades está só aprendendo o que ela não sabe. Ela está sendo sempre apresentada ao erro. Você não conseguiu, precisa melhorar, porque você não fez, você pode, vou falar com a mamãe. Então, a criança ela já está acostumada. E lá na EOCA, o primeiro momento, e alguns pais às vezes não entendem, meu Deus, eu vou pagar uma sessão para o meu filho brincar, fazer desenho, riscar papel, fazer colagem. Pois é, a EOCA é aquele momento que vai mostrar para o psicopedagogo coisas muito importantes, que a gente coloca lá um monte de instrumentos, de objetos ligados à escola, ao corpo escolar, e lá a criança vai procurar, vai nos mostrar, sem saber que está sendo avaliada, lógico, o que é que ela conhece. Ela sabe para que serve aquele determinado objeto? Ela conhece a tinta guache? Ela sabe manusear? Será que essa criança, depois que ela usa a tinta guache, ela fecha? Será que ela tem o cuidado já? Ela percebe que eu não posso enfiar o mesmo pincel em 3 cores sem fazer a limpeza do pincel? Será que ela sabe para que serve aquele papel mais fino, aquele papel mais grosso? O que ela vai criar? Em que ela é boa?
ali, aquele momento, o psicopedagogo deixa a criança totalmente à vontade para dizer, olha, aqui tudo que tem está para você. Você pode escolher o que você quiser, o que você mais gosta. Me mostra o que é que você sabe fazer com esses objetos. E também durante o processo da EOCA, a gente vai começar a conhecer e até confrontar algumas informações de aprendizagem que a família nos traz. Por quê? A escola passa para a família, geralmente, qual é o problema? A mãe, às vezes, investiga, tem um olhar mais, os pais têm um olhar mais apurado, e ela reformula aquela queixa e traz para a gente. Então, o que é que você gosta na escola? O que é que você não gosta? Você gosta o que da matemática? É naquele momento da EOCA, enquanto a criança está bem à vontade, que a gente vai também colher informações da própria criança. É o confronto necessário para que a gente tenha um norte maior do que aquela criança está precisando. E para fechar, uma coisa muito importante, a EOCA, quando ela é bem sucedida, ela vai abrir caminhos para que o psicopedagogo consiga trabalhar muito à vontade, para que ele consiga conquistar a criança naquele momento, para que ele mostre para ela como foi bom e prazeroso, para que aquele objeto que ele construiu, aquela pintura, aquele mosaico, seja lá o que ele venha a fazer, ele venha sair dali valorizado pelo que fez. Porque uma criança que percebe no que ela é boa, ela começa a esquecer do que ela é ruim. E essa é a nossa meta, buscar sempre com que a criança se desenvolva da melhor forma possível. Espero que alguns pais, que ainda não sabem o que é o processo da EOCA, alguns profissionais que tenham gostado desse vídeo. Então, fica a dica aí, pode compartilhar e até outro momento, se Deus quiser. Tchau, tchau.